Explosão de ódio. Atire a primeira pedra quem nunca sentiu na sua vida ódio ou raiva em seu coração e na sua alma. Há momentos em nossa vida que nos fazem sair do nosso equilíbrio, perdendo o bom senso e a razão. O que fazer nestes momentos de descontrole? Como proceder para voltar à nossa paz e serenidade? Tem pessoas que vivem a vida como se fosse uma guerra, atacando, brigando, ofendendo. Há outros que, de tão desequilibrados, não fazem somente agressão verbal, partem para agressão física. Nestes momentos, respire fundo, exija respeito e não faça nada que venha se arrepender depois. Devemos nos sentir maiores que o problema, assumir o controle de nossa mente e da situação, e pedir, através da oração, a Deus, a Jesus e aos anjos que nos protegem, que nos dê a paz, a serenidade e o equilíbrio. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Ajude-nos a levar estas mensagens às pessoas que precisam de consolo, esclarecimento e motivação. Contribua para um mundo melhor, com pessoas saudáveis da mente, corpo e espírito.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Páginas. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3,17. Toda página escrita tem alma, e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence, no círculo de atividade destruidora no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-lhe-á as linhas para ajuizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas, se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. Ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados supostamente superiores, a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio diariamente e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Não precisas das que se te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Emmanuel. Meus irmãos, que o Mestre Jesus possa mais uma vez estar conosco, que nós possamos aproveitar esses instantes para aprendizado, para crescimento espiritual. E para tanto, buscando as boas companhias espirituais, nós pedimos a Jesus que abençoe essa reunião mais uma vez, para que nós possamos assimilar os ensinamentos que aqui serão ministrados, possamos colocá-los em prática, contribuir na obra do bem, com atitudes e ações voltadas sempre para o bem, para o auxílio, para o perdão, combatendo as nossas imperfeições, filhas do orgulho e do egoísmo. Mestre Jesus, que seu amor possa estar sempre conosco, nos fortalecendo intimamente, para que nós possamos trilhar no seu caminho, um caminho do bem. Agradecidos a Jesus e a Deus, nosso Pai, nós iniciamos a reunião na noite de hoje com oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos defensores, os nossos ofensores. Não nos deixeis cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui nos dedicando ao estudo da noite, o Livro dos Espíritos, e da parte segunda do Mundo dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos. O item Progressão dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos, a questão 120, todos os espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem? E os espíritos respondem, pela feira do mal não, pela feira da ignorância. Veja bem que os espíritos, eles nos respondem que não há necessidade de passar pelo mal, mas passamos pela ignorância, ou seja, a ignorância ao bem. A ignorância, ela significa que o bem, ele está presente, mas não vemos, ignoramos. A ignorância, ela é um estado de espírito e que pode ser mudado com o esforço do saber, a partir do momento que adquirimos conhecimento. O Espiritismo, ele nos ensina que o Espírito, quando foi criado por Deus, foi criado simples e ignorante, ou seja, nem bom e nem mal. Ele possui o livre-arbítrio, ele pode escolher qual caminho quer seguir, qual caminho deseja seguir. Caso escolha o caminho do mal, ou seja, persistir na ignorância, está indo contra as leis de Deus. Quando fazemos escolhas, arcamos também com as consequências. Já aprendemos que colhemos o que plantamos. Então, o mal é tudo aquilo que nos afasta de Deus, ou seja, a ignorância. Se ignoramos as leis divinas e agimos em nosso benefício, através do orgulho, através do egoísmo, nós ferimos o equilíbrio do outro. Nós nos tornamos responsáveis pelas dívidas contraídas. E essa consciência, pelo que é moralmente certo, ela só será adquirida por meio do conhecimento. Então, é muito importante nós nos lembrar das questões anteriores estudadas no Livro do Espírito. Por quê? Nós não nascemos espírito puro, nós já vimos que existe uma escala evolutiva. E essa escala evolutiva, ela é construída. Então ninguém nasce como um espírito evoluído, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. Todos passam por esse processo, vão progredindo, e à medida que vão se esforçando, vão trabalhando, vão adquirindo as conquistas morais, é que vão subindo nesse degrau da escala evolutiva. Então Deus, ele nos criou para que através das nossas próprias batalhas aprendêssemos, evoluíssemos e nos aproximássemos mais da felicidade. Mas também nos dá o livre-arbítrio para seguir. O mais importante é como nós lidamos com essas provações. Se vamos pelo caminho mais fácil ou se enfrentamos os desafios que são impostos, se nós enfrentamos com coragem, com fé, com persistência. Miranês, a respeito dessa questão, ele ressalta que todos nós temos qualidades espirituais, mas que precisam ser despertadas. Assim como toda semente precisa ser alimentada, fortificada,
essas qualidades também precisam ser cultivadas. Deus, Ele nos quer perfeitos, mas nós precisamos acender a chama do entendimento. Se Deus é bom e justo, não criaria uns bons e outros maus. Ele não favoreceu nenhum espírito. Mas, ao reencarnarmos, nós podemos nos esforçar, né, com os próprios esforços, conquistar méritos. Mas a todos são dadas oportunidades iguais. Tem pessoas que preferem gastar o seu tempo só na ociosidade, no lazer, ou deixando para depois. E tem outras que investem no estudo, no trabalho, e não medem esforço para auxiliar no bem. Então, o primeiro, ele já obteve a sua recompensa. O outro conquista méritos. Então, Deus nos dá as oportunidades a todos. E cabe a cada um de nós fazer as nossas escolhas. E conforme as nossas escolhas, né, porque nós somos responsáveis pelas consequências. E é claro que ainda somos muito imperfeitos. E ainda erramos muito. Mas eles também nos ensinam, esses erros servem para que possamos nos aperfeiçoar. Porque às vezes nós somos levados ao erro por falta do conhecimento, por ignorância. Nós podemos pegar como exemplo uma criança de 2 anos, que sai correndo, que bate a cabeça na parede ou em alguma coisa, né? Essa criança, ela não pode ser responsabilizada ainda pelos seus atos, porque ela ainda ignora, né, os passos, a coordenação motora, os movimentos. Então ela vai aprendendo com o tempo, claro que vai errando, vai machucando, e vai somando experiência, e com os próprios erros vai crescendo, vai melhorando, vai se adaptando. Agora vamos pegar um médico. Vamos supor que ele tem uma cirurgia marcada. E nesse dia dessa cirurgia que ele tem que fazer, ele briga com a esposa, sai irritado, vai para o trabalho. No próprio local de trabalho, ele briga, ele discute com os colegas. Assim ele vai para essa cirurgia, né, atender o seu paciente. E por um momento de descuido, né, de irresponsabilidade, acaba esquecendo um instrumento dentro do paciente, do corpo do paciente. Então veja bem, ele agiu por ignorância ou por incompetência e negligência? Porque esse médico, ele tinha conhecimento, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Então, a partir do momento que você toma conhecimento, que você compreende, consegue entender, deixa de ser ignorante e tem responsabilidade pelos seus atos. Então, a ignorância, ela é apenas um estágio temporário do espírito. Nós já compreendemos que basta buscar o conhecimento, saber, porque ele vai nos preparar melhor para fazer escolhas que nos levam à direção às leis divinas. De posse desse entendimento, nós podemos reparar os nossos erros, né, e aprender a separar o que é certo e o que é bom. Então, Miramês, mais uma vez, ele nos explica que todo erro, toda ignorância, tudo aquilo que de alguma forma, no primeiro momento, nos afasta do Pai, na realidade, ele vai nos aproximar. Porque é através do erro, das dificuldades, é que nós vamos nos despertar para o Pai. Porque a dor, ela nos leva a pensar, a refletir e a buscar o conforto da alma. Então, aquilo que apresenta inicialmente como negativo, né, como uma abordagem diferenciada, nos faz ver, por outro lado, que também nos leva ao Criador. É aprendizagem, é conhecimento, é crescimento. Então, por exemplo, se hoje eu me nego a perdoar alguém, porque aquilo que ele me fez é muito difícil de ser perdoado, amanhã eu posso estar nessa situação de querer o perdão de alguém
E aí eu posso sentir o que o outro sentiu. E através, né, desse sentimento de perceber que eu poderia ter perdoado, que não era tão grave assim, que eu diminuo, né, esse sentimento, eu não quero errar mais. Eu não quero permanecer nesse erro. Então, o arrependimento, ele dará lugar à vontade de fazer diferente, de mostrar que eu aprendi a lição, que eu não quero viver na ignorância, que agora, com esse conhecimento, mesmo que seja através do erro, ele serviu para que eu possa corrigir a minha rota, para que eu possa fazer diferente, que eu modifique cada erro, cada coisa que eu deveria ter feito diferente, agora com conhecimento eu vou tentar melhorar. Então veja que essa pergunta, mais uma vez, os espíritos, eles vêm nos mostrar a importância de estudar, de compreender, de vivenciar o bem em todos os instantes. Então, que Jesus, eles possa nos ajudar a despertar em nós essa chama do conhecimento. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja conosco. Em mais essa noite de estudos, de esforço, de aprendizado e de comentários em torno do Evangelho. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo da noite e hoje nós estamos estudando a parábola do semeador. Nós vamos fazer aqui uma leitura breve e em seguida nós vamos iniciar os comentários. O primeiro ponto é a gente destacar que essa parábola foi inserida por Kardec no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Sede Perfeitos. E ele está no item 5, essa parábola do Cristo, que consta das anotações do Evangelho de Mateus. Está também presente no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos. Com algumas pequenas diferenças, mas a parábola como um todo e a explicação do mestre é toda ela coerente e íntegra nos 3 evangelhos. Pois bem, a parábola do semeador, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nos versículos 1 a 9 e depois 18 a 23, vem para a gente da seguinte forma. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. E aí vai começar a narrativa da parábola do semeador. E o que é bonito aqui da gente perceber é como que o mestre se utilizava, né, da beleza da natureza, daquele cenário lindo que tinha Galileia a seu tempo, um lago farto de peixes, de vida, uma natureza generosa, flores perfumadas, muita cor, muita beleza, muita vida, e ali que foi esse cenário abençoado das lições belíssimas do Evangelho, muitas delas. E o Cristo começou a contar. Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E daí a pouco, na continuidade desse capítulo 13 do Evangelho de Mateus,
o próprio Cristo vem e explica a parábola, o que é algo que a gente não vê nas demais parábolas. Essa é uma característica interessante da parábola do semeador, que o Cristo vem e explica ela, ou se a gente não vê em nenhuma delas, pelo menos não é algo que acompanha toda a parábola, né? Nos falha aqui a memória se a parábola do semeador é a única que o Cristo explica, mas ela é uma que a gente memorizou que sim. As demais, se não me engano, na maioria delas, Jesus deixa a parábola, mas não explica em detalhes. Vamos ver então o que o Cristo comenta. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em terra boa é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Então, meus irmãos, a própria explicação de Jesus já deixa essa parábola muito clara para a gente, para que a gente atente, reflita em qual posição a gente estaria diante do Evangelho, diante da doutrina, diante das lições que a gente recebe. Nós temos, para o apoio do nosso comentário de hoje, um livro que foi utilizado por nós num dos estudos recentes da nossa Fraternidade Espírita Paulo de Tarso do Solar, quando nós tivemos a oportunidade de estudar as várias parábolas do Cristo. Esse livro é um livro de Rodolfo Caligares chamado Parábolas Evangélicas, e que é muito interessante para poder ampliar para a gente o entendimento sob a ótica espírita das parábolas do Cristo, mesmo porque nem todas estão citadas, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos aqui, por exemplo, a parábola do bom samaritano, a parábola do semeador e outras mais, mas nem todas foram trazidas por Kardec, porque a obra em si não comportaria naquela época uma extensão muito grande. Esse trabalho ficava para depois e de fato aconteceu com o trabalho, com o esforço do Chico, né? E do prosseguimento da doutrina que, felizmente, graças a Deus, tem acontecido, aconteceu e tem acontecido no Brasil. Pois bem, Rodolfo Caligares, nessa obra, ele comenta a parábola do semeador em primeiro lugar, e ele começa dizendo, explicando assim para a gente. Nessa interessante parábola, Jesus retrata magistralmente o feitio moral de cada um daqueles aos quais o Evangelho é anunciado. Conforme a sua má ou boa vontade na aceitação da palavra de Deus e a maneira como procedem após tê-lo ouvido, os homens podem ser classificados como beira de caminho, pedregal, espinheiro ou terra boa. A primeira classificação refere-se aos indiferentes, isto é, aos indivíduos ainda imaturos, não preparados para tal semeadura, indivíduos que se expressam muito mais pelos instintos e cujos corações se mostram insensíveis a qualquer apelo de ordem mais elevada. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, a gente percebe claramente pela leitura da parábola, das explicações do Cristo e também pelos comentários iniciais de Rodolfo Caligares, que nós temos 4 grupos, que Jesus cria 4 categorias daqueles que se deparam com o Evangelho, que se deparam com as leis divinas, com tudo aquilo que diz respeito à moral, à boa moral. O primeiro grupo é um grupo de indiferentes.
são aqueles que, tal como a semente que caiu à beira do caminho, o passarinho vem, leva ela embora e ali ela não brota, não faz nada. Ou seja, o terreno continua absolutamente como era. Por quê? Porque encontrou da parte da postura desses absoluta indiferença. Não encontrou no coração deles, nas suas condutas pessoais, interesse, boa vontade em escutar. E aí, então, nenhuma diferença vai fazer no terreno daquele coração, porque ali a sementinha não teve nem tempo para tentar brotar. Nós vamos, então, daqui por diante, pegar alguns trechos e algumas páginas da literatura espírita para poder ilustrar essas 4 categorias. Primeiro deles é o grupo dos indiferentes, ou a sementinha que caiu à beira do caminho. Nós nos lembramos, meus irmãos, e trouxemos aqui para o nosso estudo um trecho contido no livro Libertação de André Luiz, onde mostra a observação de André Luiz, de Gúbio e de outros benfeitores espirituais que eles fizeram quando acompanhavam um casal de personagens do livro, sendo que desse casal a mulher padecia um processo obsessivo muito intenso, muito difícil, descrito aqui em detalhes nessa obra. O nome dela era Margarida. E eles, então, numa certa altura, dirigem-se para uma missa católica, para um templo católico, no propósito de buscar alívio, no propósito de buscar cura, de buscar consolo, de buscar ajuda, o que é algo absolutamente natural e louvável. E tal como o livro descreve aqui que acontece num templo católico, em todos os credos religiosos, onde estiver sendo espalhada a semente do Evangelho, a semente dos bons princípios, a semente da boa conduta, sempre haverá de ter os passarinhos preparados para poder pegar a semente e não deixar que ela surta efeitos, não deixar que ela brote. Observe os irmãos aqui alguns trechos breves que a gente selecionou e que ilustram para a gente como que esses nossos irmãos, ainda infelizes, atuam num templo católico, nas casas espíritas, certamente, aliás, também nos templos evangélicos, para que a boa semente não atinja o terreno do coração. Diz André Luiz o seguinte: vão à missa o casal, na esperança de melhoras. Descendo a porta de elegante santuário, observei estranho espetáculo. A turba de desencarnados em posição de desequilíbrio era talvez 5 vezes maior que a assembleia de crentes em carne e osso. Compreendi logo que em maior parte ali se achavam com o propósito deliberado de perturbar e iludir. Mais adiante ele ainda comenta: a algazarra dos desencarnados ignorantes e perturbadores era de ensurdecer. A atmosfera pesava. Ao fixar os altares, confortante surpresa aliviou-me o coração. Dos adornos e objetos do culto emanava doce luz que se espraiava pelos cimos da nave visitada de sol. Ou seja, enquanto ali uma grande assembleia de desencarnados infelizes, em sombras, permaneciam para tumultuar, para tirar a atenção, para induzir ao sono, para dispersar a atenção dos que ali fossem, havia também a presença da espiritualidade superior, porque onde houver pelo menos um coração sincero em qualquer credo religioso, buscando o amparo, a assistência do alto, o alto vai se fazer presente. Então, comenta mais adiante André Luiz: nessa casa de oração, os altares recebem as projeções de matéria mental sublimada dos crentes. Há quase um século, as preces fervorosas de milhares deles aqui envolvem os nichos e apetrechos do culto. É natural que resplandeçam. Por intermédio de semelhante material, os mensageiros celestes distribuem dádivas espirituais, com todos quantos sintonizem com o plano superior. E aí ele continua descrevendo e finalmente a gente cita aqui o seguinte:
os malfeitores desencarnados. Aliás, reparei pela vibração de muita gente que determinado número de frequentadores se esforçava por melhorar a atitude mental na oração. Contudo, os malfeitores desencarnados propositadamente se postavam ao pé dos que se candidatavam à fé renovadora e reverente, buscando conturbá-los. Então, meus irmãos, isso é interessante a gente observar, porque não nos basta a presença a um culto, a uma casa, a um templo católico, espírita, evangélico, se a nossa atitude mental não for sincera de buscar o amparo, a assistência, a orientação do alto. Se a gente não tiver atenção, o foco necessário, muitas vezes as boas sementes que a gente iria receber são tiradas pelos passarinhos. E a gente deixa de tirar proveito delas. Voltando para a parábola, Rodolfo Caligares comenta assim, a segunda parte, ou seja, o segundo grupo, que são aquelas sementes que caem na pedra, brota rápido, mas vem o sol, vem as dificuldades, ela seca, diz respeito a uma classe de pessoas de entusiasmo fácil, que, ao se lhes falar do Evangelho, aceitam-no prontamente, com alegria. Mas, não encontrando dentro de si mesmas forças suficientes para vencerem o comodismo, os vícios arraigados, os maus desejos, etc., sentem-se incapazes de empreender a reforma de seus hábitos, a melhora de seus sentimentos, e se acontecem surgirem incompreensões e dificuldades por causa da doutrina, então esfriam de uma vez. Voltando rapidamente ao ramerrão de vida que levavam. Ou seja, o segundo grupo é quando a gente recebe a doutrina com entusiasmo, com alegria. A gente percebe que o Espiritismo é tudo aquilo que a gente buscava, as respostas que a gente tanto buscava na vida. Vários pontos obscuros ficam inteligíveis. Pedaços desconexos do Evangelho, porque lhes faltava a luz, a chave da reencarnação, passam a formar um conjunto compreensível, coerente, maravilhoso, e aí inicialmente a gente tem uma reação de muito entusiasmo. Ah, que bênção que é o Espiritismo! Começamos a comprar alguns livros, começamos a frequentar um ou outro estudo, tomar os passes. Só que nessa fase a gente deve ter muito cuidado para que a doutrina comece a criar raiz em nós. Para que a gente comece, a partir dessas lições que consolam, que alegram, que confortam, ver o que ela nos pede de modificação íntima. Para que a gente permita que essas lições criem raízes dentro da gente e a gente então comece a modificar atitudes. Porque do contrário, meus irmãos, o que acontece? É o que fala na parábola e o que Rodolfo Caligares explica. Vem o sol das dificuldades, a opinião de alguém, a ironia de um conhecido, de um familiar, de um companheiro que a gente tem em outras partes da esfera social nossa de convivência, e se a raiz não for forte o suficiente, queima a plantinha. E ela morre. E aí, então, por exemplo, a gente recebe a ironia de um colega de trabalho, ou a gente recebe as dificuldades de frequentar a fraternidade, ou eventualmente a gente, dentro da casa espírita, temos uma opinião contrariada, ou um ponto de vista diferente, e às vezes isso, infelizmente, pode fazer com que a gente se afaste. E isso é uma pena. Porque era uma semente tão promissora, tão abençoada, e que a gente às vezes não cuida com cuidado para ela criar raiz, e criar raiz significa mudança de hábitos, penetração da doutrina na nossa vida, modificação de atitudes constantemente, para que a gente então tenha força suficiente de resistir às intempéries, ao sol forte de uma opinião irônica, ao vendaval de uma crítica, às vezes até descaridosa, proferida por alguém. Enfim, as dificuldades que nós naturalmente vamos enfrentar. O caminho cristão no mundo não é um caminho de flores, é um caminho com muito espinho, com muita dificuldade. A gente, ao abraçar o cristianismo e a doutrina espírita, é uma ilusão a gente achar que o nosso caminho vai
se pacificar no sentido de tirar os problemas do nosso caminho. Não vai. A gente vai ter mais força e mais esclarecimento para lidar com as dificuldades. E aí deixar de desesperar, compreender tudo de uma forma por outro ponto de vista, relativizando e tendo mais força para enfrentar os problemas. Nessa segunda parte, tem uma página que nós não temos condições de ler por causa do nosso tempo, que é muito limitado, mas que nós vamos sugerir como um para-casa, como um estudo que a gente pode fazer dentro dos nossos lares, que nós sugerimos aos irmãos que depois procurem e leiam. Procurem depois, quem tiver o livro, é o livro de Irmão X, Pontos e Contos. Quem tiver esse livro em casa, procure pela lição de número 40, intitulada Olá, meu irmão. E aí nós vamos ver exatamente esse ponto da parábola trazida por Jesus. Quem não tiver, meus irmãos, esse livro em casa, hoje em dia quase todos os livros espíritas a gente encontra de forma muito fácil na internet. Então pesquisem Irmão X, Pontos e Contos, certamente nós vamos achar com facilidade. E aí leiam e reflitam em torno dessa lição de número 40, intitulada Olá, meu irmão. E aí nós vamos compreender ainda melhor essa parte da parábola, tá? Então fica aí uma tarefa, um estudo posterior, uma leitura posterior a ser feita por todos. Na terceira parte, Rodolfo Caligares comenta assim: os da terceira espécie são aqueles que, embora já tenham tido notícias dos ensinamentos evangélicos e os admirem, e os louvem até, sentem-se todavia demasiadamente presos às coisas materiais, que consideram mais importantes que a formação de uma consciência espiritual. O medo do futuro, a luta pela conquista de garantias pessoais, vantagens e luxos, sufocam na nascente os sentimentos altruísticos ou qualquer movimento de alma que implique a renúncia aos seus queridos tesouros terrestres. Então o terceiro grupo, da sementinha que caiu no espinheiro, representa quem de nós? Aqueles que deram adubo, que regaram, que permitiram crescer o espinheiro do interesse material, da vida material. A vida material, quando tem nível de prioridade na nossa existência, ela abafa a semente do Evangelho. E não deixa a semente do Evangelho, às vezes ela até brota, mas ela não cresce. E aí a gente tem o Evangelho como uma grande verdade, somos concordes com tudo que está ali, achamos tudo uma beleza, uma maravilha, só que não permitimos que ela cresça. Tanto para formar raízes e modificando hábitos, como também no sentido de crescer mesmo, criar flor, fruto e semente, para que seja espalhada à nossa volta. Então, o que o interesse material representa para a gente? A vida material. Se a gente não tiver o devido cuidado, vai funcionar como um verdadeiro espinheiro, como uma planta daninha, que vai atrapalhar o crescimento, o fortalecimento e a frutificação da árvore do Evangelho. Então a gente precisa refletir muito nisso. Quais as nossas prioridades de vida? Porque de acordo com esse autoexame que a gente faz de consciência, pode ser que a gente esteja adubando o espinheiro ou a gente esteja adubando a boa semente. Para ilustrar, meus irmãos, esse terceiro grupo, nós lembramos aqui a página lida e comentada na semana passada, do livro de Irmão X, Cartas e Crônicas, Obsessão Pacífica, onde um espírita se viu durante toda a sua vida incitado a cuidar dos seus interesses materiais. Na hora que assustou, chegou a velhice, o desencarne, e ele não aproveitou a boa semente que ele recebeu desde pequeno. Então, relembrem, releiam, se for o caso, até assistam novamente os nossos estudos da terça-feira passada, que nós vamos recapitular e ver como que o personagem e a situação ocorrida encaixa-se direitinho nesse caso. Finalmente, meus amigos, comenta Rodolfo Caligares, os definidos por último personificam os adeptos sinceros.
nos quais as lições do Mestre Divino encontram magníficas condições de receptividade. Abraçam o ideal cristão de corpo e alma. Se esforçam no sentido de pô-lo em prática. Embora sofram tropeços e fracassem algumas vezes, perseveram, animosos, resultando de seu trabalho, abençoados frutos de benemerência e de amor ao próximo. Esse quarto e último grupo é o que a gente gostaria de dedicar o nosso tempo e a ilustração final do nosso estudo de hoje através de um personagem bíblico pelo qual temos o maior carinho e o maior respeito. A sua história foi parcialmente reportada no Novo Testamento. Nós estamos dizendo de Zaqueu. Zaqueu teve, no Novo Testamento, a passagem onde o Cristo visitou sua casa, inclusive dentro da casa dele, contou para a gente a parábola e deixou para a gente a parábola dos talentos, que é outra citada, inclusive estudada no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que, pelo Novo Testamento, nós sabemos somente que, daquele dia em diante, Jesus falou que a salvação entrava na casa de Zaqueu, bendizendo daquele homem. Mas nós pouco sabemos a respeito de sua conduta, prévia e posterior. A sua conduta prévia e a circunstância da visita de Jesus à casa dele, nós temos, através de uma página belíssima do livro Boa Nova, chamada, se eu não me engano, O Bom Servo, onde Irmão X comenta como era a vida de Zaqueu, como foi a visita do Cristo, como foi a conversa do Cristo com o próprio Zaqueu e com os apóstolos naquele dia, e o fechamento com a parábola dos talentos. Agora, como que foi a vida dele dali para frente? E aí, meus irmãos, nós temos isso ilustrado numa obra muito agradável de ser lida e estudada, que é uma obra de Ivone Pereira, intitulada Ressurreição e Vida. Nessa obra, no primeiro capítulo, o espírito de Leon Tolstói, que dita essa obra por Ivone Pereira, ele narra o encontro que ele teve com Zaqueu. Nós vamos direto para o trecho onde ele reporta, traz para a gente o que Zaqueu dizia sobre o seu encontro com Jesus e um pouquinho da sua trajetória depois desse encontro. Mas tem todo um texto que precede aqui muito interessante. Dizia: a bondade do mestre Galileu, honrando-me com uma visita e uma refeição em minha casa, eu, um renegado pela sociedade, porque um publicano, tocou-me para sempre o coração, meus amados, conforme sabeis. Ele compreendeu as minhas necessidades morais de estímulo para o bem, o meu aflitivo desejo de ser bom. Muito sofri e chorei quando esse mestre foi levado ao suplício da cruz. Não, eu não o abandonei jamais, desde aquele dia em que passou por Jericó. Segui-o. E o pouco que ainda viveu depois disso, teve-me em suas pegadas para ouvi-lo e admirá-lo. Eu não me ocultei das autoridades, receando censuras ou prisão. Nem tive preconceitos, e tampouco me importunou a vigilância dos tiranos de Roma ou o despeito dos asseclas do templo de Jerusalém. Achava-me bem visível entre o povo. Mas, depois da morte do Cristo, não logrei a tornar a ver e ouvir o Mestre. Não fui bastante merecedor dessa aventura imensa. Ele só se apresentou depois da ressurreição aos discípulos, homens e mulheres, e aos apóstolos. Inconsolável por sua ausência e sentindo em mim um vazio aterrador, meu recurso para não desesperar ante a saudade e o pesar pelo desaparecimento desse amigo incomparável foi insinuar-me entre seus discípulos, a fim de ouvir falarem dele. E aí ele fala que foi várias vezes a Betânia, procurava todo e qualquer cristão ou quem havia convivido com Cristo para poder escutar e aprender do Evangelho. Visitei Pedro, esperando consolar minha grande dor, ouvindo dissertar sobre aquele que se fora, do alto do Calvário, com a eloquência que sempre soube arrebatar as multidões. Perlustrei choroso e desarvorado as praias de Cafarnaum e de Genezaré, sem saber o que tentar em meu próprio socorro,
mas com esperanças de que os filhos de Zebedeu me compreendessem e adotassem para discípulo do seu bando, como eu via que acontecia a tantos outros. Mas nenhum deles sequer prestava atenção em minha insignificante pessoa. Não me olhavam, não me viam, e eu temi importuná-los dirigindo-lhes a palavra. Recolhi-me, então, à minha mágoa imensa, sem todavia deixar de seguir discretamente os apóstolos. E então Zaqueu fala que, no fim de pouco tempo, de tanto ouvir as pregações dos seus apóstolos, fosse pelas sinagogas aos sábados, pelas praias e praças públicas, ou pelos domicílios domésticos, então frequentados, eu aprendera os pormenores da doutrina já exposta pelo Senhor. Por esse tempo, eu deixara Jericó. Desliguei-me das funções aduaneiras, dei parte dos meus bens aos pobres, conforme prometera Jesus, provera com a outra parte recursos para minha família, distribuí minhas terras entre os camponeses mais necessitados, reservando o estritamente necessário à minha manutenção nos primeiros tempos. Fiz-me errante para acompanhar os discípulos e ouvi-los contar às multidões as conversas íntimas que o Senhor teve com eles antes do Calvário e depois da ressurreição. Como eu conhecesse bem as letras e as matemáticas, falando mesmo o grego, tão usado em Jerusalém, e também o latim, igualmente usado graças à influência romana, se me escasseavam recursos, apresentava-me às escolas mantidas pelas sinagogas. Empregava-me ali como adjunto dos escribas para as lições aos jovens, ou então nas casas ricas, como professor, e assim ganhava meu sustento. Se não houvesse lições a transmitir, era certo que nunca faltariam madeiras a serrar aqui ou ali, água a carregar, a fim de saciar a sede das famílias, paredes a consertar nas casas dos romanos, os quais, se eram agressivos no trato pessoal com o povo hebreu, sabiam, no entanto, remunerar com justiça aqueles que os serviam, desde que não se tratasse de escravos. Então assim ele foi levando a sua vida. Comenta, meus irmãos, em seguida, que certo dia ele ouviu falar sobre Paulo, a visita de Paulo nos arredores onde ele se encontrava, que Paulo o acolheu com o maior carinho, com a maior consideração, que ele, desde aquele dia até então, nunca mais desligou-se da influência pessoal de Paulo de Tarso, e que Paulo deu a ele um conselho que ele levava para sempre com ele, no coração dele. Não te limites à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. A doutrina de Jesus é de trabalho, por excelência. E ele precisa de servos trabalhadores, enérgicos, ágeis para 1001 peripécias, de boa vontade para a propagação da verdade. E disse para ele: tu que possuís noções de prática da beneficência, porque já havias mais ou menos praticado antes do teu encontro com o Mestre, testemunha o teu amor por ele, servindo também aos teus irmãos que sofrem ou erram, pois tal é o segredo da boa prática da nova doutrina. E ele então passou a ensinar o Evangelho. Em vez de só ouvir falar do Mestre, pus-me a falar eu mesmo dele e da sua doutrina, que teoricamente já conhecia bastante. Dos seus atos, das maravilhas que operara por entre os doentes, os pecadores e os desgraçados, pois eu o conhecera, estava devidamente informado a seu respeito. E se não curei leprosos, estanquei a aflição de muitas lágrimas, com exposições a respeito dele. Se não levantei paralíticos, pelo menos ergui a coragem da fé em muitos corações desanimados ante a incúria pelas coisas santas. Se não expulsei demônios, é certo que alijei o ateísmo, recuperando almas para o dever com Deus. E se não ressuscitei mortos, renovei esperanças na alma de muitas matronas, infelizes com a indiferença dos próprios filhos na prática do bem. Revigorei a decisão de muitos pecadores que temiam procurar o bom caminho, porque envergonhados de se apresentarem a Deus pela oração, a fim de se renovarem para jornadas reabilitadoras. E assim, minha alma se alegrava em Cristo, dilatavam-se os meus propósitos de progresso. E eu sentia que, de dia para dia, quando orava, mais incidiam sobre mim forças e novas bênçãos, para mais me desdobrarem em operações objetivas, que tendiam a me fazer comungar com a vontade daquele
unigênito dos céus, que um dia penetrou os umbrais pecaminosos de minha casa para me levar à salvação. E encontrei então, dentro de mim próprio, aquele reino de Deus que ele anunciara. Encontrei-o na paz do dever cumprido que me embalava o coração. Então, meus irmãos, esse é um trecho rapidamente lido e trazido para nós de um bom terreno, de um coração que recebeu aquela semente divina, que deixou que ela frutificasse e espalhasse muitas outras sementes dali para frente. Que Jesus nos ampare a todos, que continue amparando o nosso esforço de estudo, de entendimento do Evangelho, e os irmãos nos desculpem hoje por passar um pouquinho do tempo. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática
as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.